Análise do Bitcoin versus real, dia 18 de janeiro de 2022. Bitcoin fez esse topo aqui, podemos marcar aqui com a linha horizontal. Em seguida ele veio fazendo topos e fundos descendentes. Podemos traçar aqui uma LTB, uma linha de tendência de baixa, marcando aqui esses topos. Aqui ele chegou próximo do topo, mas não encostou na LTB. Aqui encostou na LTB e segue esse movimento de baixa. Lembrando que temos uma LTA de longo prazo. Aqui é um movimento mais recente. As médias, praticamente todas as médias estão apontando para baixo, fortalecendo, confirmando aqui essa LTB, esse movimento de baixa, né? Temos, porém, algumas resistências aqui para baixo. Como o gráfico aqui está em Bitcoin versus real, que foi listada aqui em outubro na Binance, nós temos esse fundo aqui, da onde podemos iniciar uma LTA. Vamos marcar aqui os fundos, cruzando aqui as LTs, né? LTA para cima, LTB para baixo. LTA marca-se um fundo da onde se iniciou o movimento e pega-se os fundos posteriores maiores, né? Fundos mais altos, identificando aí movimento de alta. E a LTB marca-se o topo maior e vem marcando os topos inferiores. Então temos aqui uma resistência nessa faixa aqui dos 217.531, uma faixa, tá? Pode ser um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima, aonde está aqui essa linha horizontal vermelha. Essa linha horizontal vermelha, veja que ela coincide exatamente com esse fundo, com esse topo. Aqui nós temos uma resistênciazinha também, e esse topinho que foi lá em janeiro de 2021. Beleza, então podemos traçar aqui também uma Fibonacci desse início desse movimento aqui, traçar aqui de cima para baixo, até aqui esse fundo, arrastamos a Fibonacci para cá, e aqui nós temos o 618 do movimento, que é essa linha, os 50% que está na mesma região aonde está esse fundo, e o encontro com a LTA, e um pouco mais abaixo aqui, nos 382%. Está aqui na casa dos 185 mil, que não tem muitos topos de fundo, tem alguns fundinhos aqui, mas não é tão consolidado assim. A outra resistência que teríamos seria aqui no 157.189, onde está essa outra linha vermelha. Então, pontos de compra, vamos marcar aqui, criar aqui uma outra linha horizontal vermelha. Vou apagar aqui essa Fibonacci. E essas três linhas vermelhas seriam pontos de compra. Para quem ainda não está posicionado no Bitcoin, pode posicionar suas ordens nessas três faixas de preço, 217.500, 186.000 e 157.000. São pontos que fatalmente o Bitcoin ele vai bater, fazer uma retração, ainda que continue caindo. Pode ser que ele bata aqui, faça outra retração, ele volte aqui e faça outra retração. Até onde o Bitcoin pode subir quando ele bater nessas retrações? Os pontos de venda, de saída, nós podemos marcar. Primeiro, nós temos as médias. Essa média de 200 período, que é essa linha branca, seria um ponto de saída. Vamos marcar aqui. Lembrando que a média ela vai se movimentando com o tempo. Então, agora ela está nessa faixa. Vamos mudar a cor aqui, colocar uma cor verde. Dos 269 mil, mas ela pode descer um pouco mais. Podemos marcar aqui esses outros topinhos que temos aqui anteriormente. E temos também esses outros topos aqui um pouco para cima. Então temos saída no 269 mil, 291 mil, 333 mil. Essas são as faixas de venda, de saída para quem comprar aqui embaixo. Pode ser que ele faça esse retorno. Vamos traçar aqui uma Fibonacci e ver se coincide com esses pontos que nós marcamos anteriormente. Se ele voltar, se ele vier até esse fundo aqui. Suponhamos que o Bitcoin continue aqui, desça até esse ponto,
A primeira resistência seria aqui nessa faixa do 382, dessa retração de Fibonacci de queda, no 50%, que é exatamente onde colocamos essa linha verde anteriormente aqui, tá? Depois no 618, que é exatamente esse topinho anterior. Veja como bate aí certinho. E se ele continuar subindo, provavelmente ele bata aqui, volta um pouco para ele continuar subindo e buscar os nossos 333 mil. Para quem já está comprado, é importante sempre fazer as saídas acima do seu preço médio, tá? Para que você saia no positivo aí e não tenha prejuízo. Vou apagar essa Fibonacci. Temos então 3 linhas vermelhas que caracterizam aí pontos de entrada, pontos de compra do Bitcoin, e essas 3 linhas verdes que são pontos de saída do Bitcoin. Lembrando que se a média de 200 descer um pouco mais, você vai ajustando essa saída um pouco mais para baixo, desde que você tenha comprado mais embaixo para sair ali. Veja que nesse movimento de queda ele tem respeitado bastante aqui as médias móveis, né? Aqui conseguiu romper a média móvel de 9 períodos, que é essa amarela, que é uma média móvel curta. Subiu, segurou na 21, conseguiu romper, mas não superou aqui a média móvel de 50 nem de 100 períodos, que é essa verde e essa laranjada. Então, consequentemente, caindo para as médias abaixo das médias móveis mais lentas, que é a de 9 e de 21, e agora ele fica fazendo resistência na média móvel de 9 períodos. Um ponto importante que caracteriza aí ainda, né, aguardamos um movimento de alta a partir desse ponto daqui um pouco mais embaixo do Bitcoin, é que no IFR ele está aqui próximo dos 30. Aqui você consegue ver o número, né, que é o valor do IFR, o índice de força relativa, e estamos agora nesse momento 30,84. Sempre que ele pega aqui nesse fundinho, ele sempre sobe. Sempre que ele pega aqui nos 30, ele sempre tem um movimento de alta. Então estamos realmente no momento de compra, tá? Outra coisa que podemos considerar é o volume. O volume quando o preço está caindo, portanto, quando tem esse candle vermelho, essa barra vermelha, o volume deveria aumentar. E quando tem a barra verde, o volume deveria diminuir. E aqui começou a acontecer uma divergência. Essa divergência onde, mesmo o preço caindo, quando as barras são verdes, ela faz um volume maior do que quando as barras são vermelhas. Então, o volume não está condizente com a direção do preço. Logo, espera-se que em breve aconteça uma reversão dessa tendência, né? A reversão que caracteriza por esse ponto de resistência desses fundos e topos aqui anteriores, a divergência de volume e o IFR, que também está aqui na faixa dos 30 pontos, indicando um momento de compra. Para caracterizar aí que esse movimento de baixa, essa LTB aqui precisa ser rompida. Então, o preço deveria bater aqui, tentar romper, às vezes não consegue, mas faz um fundo maior do que o fundo anterior e depois, em seguida, ele rompe para ir buscar esses nossos outros alvos aqui mais em cima.